Boa noite. Vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos, dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados. É dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura e comentário do Evangelho, nós passamos a palavra ao Francisco Bárbara. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, também no item número 7, nós temos a lição dos mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, que diz assim: naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e aos prudentes, e as revelastes aos simples e pequeninos. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 25. Essa lição do Evangelho, que em verdade está no Novo Testamento, nos causa uma certa estranheza. Isso porque, de outra vez, nos ensinava Jesus que a candeia deve ser colocada sobre o alqueire, e não sob o alqueire. Traduzindo, ele nos ensinava que a luz deve ser colocada no alto, para que todos se beneficiassem daquele seu conforto. E nunca sob o alqueire, quer dizer, debaixo dos móveis. Quer dizer, todo o conhecimento adquirido pelos indivíduos devem ser colocado à disposição e benefício de todos. E quando se trata do Evangelho, é claro que o Evangelho é para todos, e não apenas por um grupo seleto de pessoas. Daí então a gente se pergunta, por que Jesus, em um certo momento, assim falava? Mas agora, nessa fração aí do Evangelho de Mateus, ele vem dar graças a Deus por
porque as verdades do Evangelho fossem ocultas aos sábios e aos prudentes e reveladas somente aos simples e aos pequeninos. Ora, analisando assim rapidamente, nos parece que Jesus teria usado de um certo partidarismo, né? Afinal de contas, esses sábios e prudentes não eram também filhos de Deus e, portanto, carentes do Evangelho? Como compreender isso? É necessário que a gente aprofunde no conhecimento das circunstâncias em que envolveram essa fala de Jesus. A quem ele se dirigia? Qual que era o público que o ouvia? E como nós devemos entender essa aparente contradição do Evangelho? Primeiramente, nós devemos levar em consideração que os sábios e os prudentes mencionados aqui no Evangelho não devem ser entendidos como as pessoas inteligentes, as pessoas prudentes no bom sentido, né? Aquela pessoa que respeita tudo e a todos, fala as coisas na hora certa, fala da maneira certa, é prudente no conduzir a sua vida, na convivência para com os outros. Não é esse o entendimento que nós deveremos aplicar a esse termo utilizado aqui no Evangelho de Mateus. Mas que, por prudente que Jesus se referia aqui, ele dizia daquela prudência egoística, calculada, onde as pessoas se valiam do Evangelho, do conhecimento do Evangelho, para humilharem, para tirarem proveitos, para atenderem aos seus interesses. Então é o prudente nesse sentido. E por sábio nós devemos entender os sabichões, os espertalhões, que poderiam se valer dessas virtudes para também se manterem no poder, oprimindo, humilhando e ganhando com isso vantagens pessoais. Mas para que a gente aprofunde no entendimento dessas palavras do Mestre, nós vamos recordar aqui, de uma forma bastante sintetizada, esse capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Ali ele nos fala que certa vez João Batista, o primo de Jesus, estivera preso no cárcere. E estando ele, em um momento, em conversa com alguns dos seus discípulos, ele dizia a eles que ouvia coisas extraordinárias a respeito das pregações de Jesus. Que o trabalho de Jesus na pregação da Boa Nova estava surgindo efeitos valiosíssimos. Daí João Batista propôs aos seus discípulos que quando pudessem, que se aproximassem de Jesus e perguntassem a ele se ele era mesmo o Messias, aguardado de há tanto tempo. Se era ele o enviado celestial, de há tantos séculos esperados pelo povo, como libertador do homem em relação ao sofrimento e à dor. E assim foi que, passados alguns dias, os discípulos de João Batista tiveram com Jesus. E lhe fizeram essa pergunta. E Jesus respondeu esclarecendo que sim, que o Evangelho, quando devidamente aplicado, a Boa Nova, quando devidamente compreendida e aplicada, tinha todo esse potencial. E que ele, Jesus, era sim o enviado de Deus. De forma que as suas pregações tinham esse poder de transformar vidas,
de curar enfermidades, onde cegos voltavam a enxergar, onde aleijados voltavam a caminhar, onde pessoas perturbadas espiritualmente, obsediadas, voltavam ao reequilíbrio. E ele dizia ainda: diga a João Batista que até mesmo as pessoas simples, humildes, até elas desenvolvem conhecimentos, capacidades de disseminar os ensinamentos da Boa Nova. Diga a João Batista, falava Jesus aos discípulos de João, diga a ele que ele deve se recordar que os profetas e todos aqueles que vieram trazer boas notícias à humanidade, eles ainda são tratados, são recebidos e tratados como malfeitores, que quase sempre são presos e são mortos. Digam a João Batista que se recorde do fim que levou Sodoma e Gomorra. E eu lhes afirmo que todas essas cidades e lugarejos por onde transito, onde tenho pregado a Boa Nova, se os moradores dessa cidade, se não obedecerem essas boas notícias, eles sofrerão consequências ainda mais graves do que aquelas que aconteceram em Sodoma e Gomorra. Porque se Sodoma e Gomorra tivessem recebido a notícia do Evangelho, eu lhes afirmo que aquelas consequências teriam sido menos graves. Diga a João Batista que eu dou graças a Deus por esses valores do Evangelho serem ocultos aos sábios e prudentes, e ao mesmo tempo em que é percebido, assimilado e aproveitado pelas pessoas simples e puros de coração, que são as pessoas humildes. Muito bem, esse é, de uma forma resumida, o contexto do capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Nós entendemos agora que sábios e prudentes são espertalhões, e esses prudentes seriam aqueles prudentes que tiram proveitos próprios, inclusive das boas notícias do Evangelho. Aprendemos agora que essas palavras eram uma informação em resposta às perguntas do seu próprio primo no cárcere, João Batista. Mas ainda não temos um entendimento definido a respeito do porquê Jesus dava graças a Deus que esse conhecimento não chegasse aos sábios e prudentes, aos espertalhões. Não seriam eles também filhos de Deus? E a luz não deveria ser colocada no alto para que beneficiasse justos e injustos? Ricos e pobres, boas pessoas e más pessoas, porque agora ele rendia graças a Deus de esses ensinamentos seriam ocultados a eles. E de que forma que foram ocultados esses ensinamentos aos aproveitadores da vida? É que ainda nos nossos dias é do comportamento humano a gente querer manter-se no poder. Porque a humanidade, de uma forma generalizada, há exceções, mas a humanidade ainda não crê tanto na vida do Espírito. Acredita mais na vida passageira, nos gozos mundanos. A maioria das pessoas ainda querem tirarem proveito de todas as situações. E os homens faziam, à época de Jesus, fizeram nos séculos que se seguiram,
utilização das mensagens do alto que nos vieram de todos os tempos. Então, pessoas se valeram desses ensinamentos, dessas boas novas, para se manterem no poder, para oprimirem e humilharem, porque adaptaram os ensinamentos aos seus interesses, desvirtuaram a verdade ali colocada. E Jesus, que sabe de tudo, nos conhece a todos, sabia que os seus ensinamentos também seriam distorcidos ao longo dos séculos. Foi por isso que ele enviou, aliás, já prometera, a doutrina espírita, o Consolador prometido, que vinha com a incumbência de fazer com que o Evangelho fosse redivivo ou trazido à sua pureza primitiva, para que compreendêssemos em maior profundidade aqueles ensinamentos. Daí concluímos que tem tempo para tudo. Os assambarcadores do pão espiritual, eles, por verem aquelas propostas simples, básicas, como, por exemplo, a gente não mentir, a gente ser honesto, a gente ser trabalhador, a gente, às vezes, até sofrer prejuízo, mas jamais dar prejuízo. Daí, aqueles que estavam no poder, eles se afastavam, porque não se interessavam por essa proposta. Daí, a mensagem ser oculta a eles. Não é que a mensagem é oculta a eles, é eles que não tinham interesse em aprender esses valores. Daí é dever de todos nós, que temos a luz da doutrina espírita em nossas vidas, valorizar o que nos é dado em conhecimento, em saberes, em entendimento superior de vida, e sermos esses trabalhadores na construção de um mundo melhor. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos muita paz nos nossos corações e bastante determinação em obediência do Evangelho. Um grande abraço a todos e que nos mantenhamos em paz. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam redidos em bênçãos e que possa encontrar sempre amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima. E meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares. Mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos, nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem,
detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que praz a Deus enviar-nos. Para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus. Pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós os suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça será para todos e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles. Fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri os seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas, que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Mei, e contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente.
Mais uma vez agradecemos e encerramos o nosso singelo encontro da noite de hoje. Que assim seja. Que Deus lhes pague pela atenção que nos deram. Boa noite.